Eu tenho certeza que você conhece alguém que teve ou tem um Fusca, ou você mesmo é proprietário de um. Tô errado? E hoje vamos contar a história de como foi criado o Fusca. A história do nosso querido Fusca. Olá pessoal, o meu nome é Thaís e sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser bem diferente dos outros que já gravei aqui pro canal. Eu tô começando aqui no canal com essa série diferenciada, contando um pouco histórias. E eu não podia começar de maneira diferente, porque na minha família, o primeiro carro da minha família foi o Fusca. Então já é um carro assim que já é paixão da família, né? A gente tem um Fusca atualmente que é da família e eu não podia começar por outro carro. Nossa, gente, se o Fusca da minha mãe falasse... Mas enfim, espero muito que vocês gostem. Então já deixa o like e vamos de história. Bom, tudo começou em 1933, quando o chanceler da Alemanha, Hitler, anunciou que queria criar um carro que fosse para o povo. Quem foi escolhido para dar vida a esse projeto? Foi Ferdinand Porsche. Pelo nome você deve achar que se trata daquele criador da fábrica de carros lá do Porsche, né? Tá completamente certo. Hitler teve uma reunião com Ferdinand para poder dizer para ele como ele queria que fosse esse tal carro. Pois bem, ele tinha que seguir os seguintes requisitos: ser refrigerado a ar, ser econômico, fazer cerca de 14 km por litro, ser capaz de andar a 100 km por hora assim constante na estrada, que não era uma coisa muito comum na época. Tinha que ser barato e acessível. E o principal é que ele tinha que ter 4 lugares, para 2 adultos e 2 crianças. Pois a intenção da criação do carro era justamente que ele fosse para o povo alemão, né? Para as famílias alemãs. Então tinha que caber uma família dentro do carro. Só para explicar para quem não sabe, o motor refrigerado a ar quer dizer que ele não precisa de um radiador para poder fazer a água circular pelo motor. Ele é refrigerado por uma ventoinha. Então no verão ele não superaquece e no inverno ele não congela, porque na Alemanha, naquela época não, até hoje, fazem temperaturas abaixo de 0. Então, carros que tinham radiador eram um problemão, né? E esse motor ele é tão bom, que foi usado em vários veículos, como a Kombi, né? Todo mundo já sabe, o Karmann-Ghia, o 1600L, a TL, a Brasília e o Gol Quadrado também já teve uma versão com o motor do Fusca. E tiveram 2 motos, isso mesmo, 2 motos que tiveram o motor do Fusca, que foram as Amazonas e as Carrena. E também foi inspiração para poder criar outros motores de outros carros também, como o Puma, os Bugs, os Porsches da Chamonix e da Ivemo. Mas voltando para a história, então o Porsche usou uma criação que ele já tinha oferecido e tinha sido rejeitada por uma fabricante que ele já tinha trabalhado, a Daimler-Benz. Isso mesmo, aqui hoje a gente chama de Mercedes-Benz. Uma cidade inteirinha foi criada para ser a sede da fábrica que produzia o Fusca, a Wolfsburg. O primeiro protótipo tinha um motor de 25 cavalos e um tanque de 1,1 litros. Mas depois fizeram as melhorias necessárias, né? Porque, venhamos convenhamos, precisava. O carro seria vendido numa espécie de consórcio, que mais parecia assim um álbum de figurinhas. As pessoas que queriam comprar o carro, elas compravam selos que eram vendidos semanalmente e era descontado do salário dos trabalhadores. E quando completassem aquele álbum, eles poderiam ir lá e retirar o carro. Poderiam, né? Porque logo veio a Segunda Guerra e a fábrica foi bombardeada. O Major Ivan Hurst, em 1945,
foi incumbido de reerguer a fábrica. Daí, ele olhando lá para aqueles escombros, entulhos, tudo lá no cantinho ele viu um Fusquinha. Daí ele pensou, esse carro aí que vai salvar a Alemanha. Então criaram a Volkswagen. Essa logo aí te lembra alguma coisa? Tá, acho que só coisa da minha cabeça. E para quem não sabe, Volkswagen em alemão significa carro do povo. E como estavam em meio a uma guerra, o Fusca, ou como era chamado na época, os Volkswagen, foram usados como veículos militares. A Alemanha bem que tentou vender, assim, oferecer a Volks para uma fabricante americana, a Ford. Mas o Henry Ford decidiu ir até a fábrica na Alemanha para poder ver, né, qual era desse carro aí que o Hitler tanto amava. E levou com ele um dos seus funcionários mais tops. Ele pegou lá o melhor para levar para poder ver esse Fusca aí. Não era o Fusca, né? Era o Volkswagen. E aí ele viu o Fusca e ele falou, esse carro é inútil, nunca vai fazer sucesso. Errou. Errou feio, errou rude. Em 1950, a Volkswagen finalmente chegou aqui no Brasil. Mas os carros ainda eram importados, tá? Só 3 anos depois que a fábrica foi criada aqui no Brasil, para poder produzir aqui no Brasil. Então começaram a produzir os Fuscas nacionais. Mas o nome mesmo do nosso querido Fusca, como conhecemos, só foi oficialmente usado a partir de 1984, por causa do nome Volks, porque tem som de F em alemão. Eu não associei muito bem isso, Volks, Fusca, Volks. Enfim, é isso que falam. Uma curiosidade é que no início da fabricação, a primeira marcha não era sincronizada. E não tinha esse marcador de combustível que hoje a gente tem em todos os carros, né? Tinha uma régua, e essa régua você tinha que pegar e lá colocar dentro do tanque de combustível para poder medir, para ver o nível, né, de combustível. Em 1986, a produção aqui no Brasil já parava. Mas em 1993, um ano divino que eu nasci, o então presidente Itamar Franco pediu, implorou que voltassem a fabricar o Fusca. E para alegria da galera, ele foi atendido. Só que vocês sabem, né, que a alegria de pobre dura pouco. Em 1996, o Fusca parou definitivamente de ser produzido aqui no Brasil. Acho que no México foi o país que produziu o Fusca assim por mais tempo. Acho que o último modelo que foi fabricado lá foi em 2003 e chegou até a ter injeção eletrônica. Hoje ainda temos centenas de Fuscas, se não milhares, né, de Fusca por aí, para comprovar o quanto amamos esse carro. Pessoal, comenta pra mim se vocês gostaram desse conteúdo de vídeo diferente, contando uma história pra vocês, conteúdo novo aqui no canal. Se vocês gostaram, eu vou trazer mais vídeos assim, tá? Mas eu preciso que vocês comentem, eu preciso ter um feedback de vocês pra saber se eu tô no caminho certo, se eu tenho que fazer mais vídeos assim. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho pro YouTube poder te notificar de todos os vídeos que eu vou estar postando por aqui. E é isso, pessoal. Um beijo! Só para quem ficou comigo aqui até o final, eu vou mostrar 2 coisas que muita gente não sabe que dá para usar no Fusca. O banco de trás do Fusca, quando você deita, isso, gente, estou falando com os bancos originais, não adianta querer tentar fazer isso se o Fusca já foi modificado. Mas originalmente, o banco de trás, você deita e sabe aquele baú que fica no fundo? Na verdade, acaba virando uma caminha para as crianças dormirem. E outra coisa também, o próprio banco do Fusca, o banco do passageiro e do carona, você deita ele e dentro do Fusca, ele inteiro vira uma cama. Vocês sabiam disso? Que dá para dormir dentro do Fusca? Isso ficou só para quem ficou comigo até o final. Tchau!